Olá! Hoje é um dia realmente muito especial. A gente veio na Clínica de Terapia Vitalitar conversar com o terapeuta ortobiomolecular, o Sr. Yoshida, e é uma das coisas mais incríveis em relação à prevenção que eu já tive o prazer de conhecer, assim. Sr. Yoshida, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho desse trabalho e da clínica, e aí a gente começa o bate-papo. Ok. Tá, bom dia, pessoal. É um prazer falar com vocês sobre um trabalho que eu faço há quase 20 anos, né? Dentro da prevenção. A terapia quântica ortobiomolecular, na verdade, ele resume em algumas situações, seria prevenção. Dentro da prevenção, nós trabalhamos com soluções quânticas direcionado ao problema que a gente faz a diagnose. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem uma contaminação de radiação, metais pesados ou parasitas. São problemas, situações que podem estar gerando um monte de problemas, pode ser de ordem muscular, pode ser depressão, falhas de memória e algumas dores, né, que podem estar ocasionando também. Então essas situações, normalmente dentro da medicina tradicional, eles vão pelo sintoma e tenta tratar a causa. Sim. Mas o problema, a causa está lá. Mas aonde surgiu o problema? Então nós investigamos antes do surgimento do problema. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem um problema no fígado, o problema está lá. Mas o que gerou esse problema no fígado? Ordem emocional. 90% das pessoas ordem emocional. O sistema endócrino se compromete todos os sistemas, tanto imunidade como respiratório, digestivo, e as pessoas começam a ter vários problemas. Problemas, doenças, né? Sim, seja doença, pré-doença, muitas vezes alguns sintomas que é feito um diagnóstico, muitas vezes não é uma doença daquele diagnóstico, pode ser um problema de parasita. Eu vou dar um exemplo, tem uma senhora com bicho barbeiro, a Trypanosoma cruzi, que é um bicho barbeiro. Ela já vinha fazendo 3 anos de tratamento na escola das clínicas, mas estava fazendo tratamento errado, do coração, porque ela não conseguia andar 2 quadras. Em 3 anos de tratamento, ao invés de melhorar, ela andava 1 quadra, cada vez pior. 7 meses de tratamento, que foi descoberto um parasita, que é o Trypanosoma, que é o bicho barbeiro. Sim. Resolveu todo o problema. Ela está há mais de 10 anos tratada, sem problema nenhum, de coração. Isso é incrível, né? Assim, a gente né, trata o problema, ou a doença, enfim, de uma maneira sem ser tão invasiva e com resultado, tipo, em 6 meses, 7 meses, né? É muito incrível como é rápido e quanto é eficiente isso tudo. E a gente estava conversando um pouco antes, e o senhor estava me explicando os 3 pilares, vamos falar assim, de como isso, a paciente chega e é assim, como é que funciona, né? Como é que funciona essa diagnose? A diagnose é através de um questionário que a pessoa preenche. Lá eu consigo investigar onde está surgindo o maior problema da pessoa. Se é a ordem emocional, se é digestivo, circulatório, se é o problema linfático ou é vaso. Depende do sintoma, entendeu? Então, dentro da anamnese eu consigo verificar a questão do temperamento, a natureza do paciente, né? Isso influencia muito também. Tá? Então, nesses pontos que a gente começa, e uma coisa importante é a questão da alimentação, né? Que a pessoa muitas vezes se preocupa. No caso, muitas vezes a pessoa quer emagrecer. Sim. E não consegue nenhuma fonte, porque é feito sanfona, né? Melhora por uns dias e piora o dobro. Mas isso está onde? Dentro, internamente. Por isso que quando a gente fala em estética, beleza, ela tem que vir de dentro para fora. Sim, sim. A gente estava falando sobre isso. Dos 3 pilares, né?
E eu achei extremamente interessante como esse agnóstico, problema com essa palavra, agnóstico é feito, que é... E eu queria que o senhor explicasse um pouco isso pra gente. Na verdade, assim, o que são os três pilares? O físico, o mental e o social. Só que 90% das pessoas se preocupam no físico só. Mas se o mental tem problema, o social é a mesma coisa. Sim. Então isso interfere onde? No físico. Então a saúde física, ela tem que ter, na verdade, um equilíbrio. Né? Esse equilíbrio seria importante através do quê? Boa alimentação, atividade física todo dia, entendeu? E a questão da mastigação. Eu fiquei muito impressionado com essa questão da mastigação que nós estávamos conversando antes, assim, Então, porque eu acho que quase ninguém faz isso. Né? Eu sempre proponho para os pacientes que façam de 30 a 50 vezes a mastigação. Porque esse é o tempo suficiente para o nosso sistema nervoso, que leva 15 minutos o comando, para falar, olha, você já está saciado, não precisa se alimentar mais. Só que normalmente as pessoas sentam, em 5 minutos já está comendo. Então come até o excesso. Então por isso, se você pegar um prato hoje, 30%, menos até mais, 50% do normal, talvez seja o suficiente para você ter uma boa alimentação. Você está satisfeito, né? Isso. E normalmente... E gerar o excesso. Isso. E normalmente não misturar as proteínas com o carboidrato. Normalmente 90% a 100% das pessoas misturam o carboidrato com as proteínas. Sim. Então não é adequado. Vai comer um bom alimento, come bastante verduras, leguminosas, com uma proteína ou com carboidrato. Não os três juntos. Entendi. Outra grande dica, porque realmente todo mundo mistura tudo, né? Mal não vai fazer, é a questão do aproveitamento entre o carboidrato e as proteínas. Entendi. Então nós vimos até a clínica Vitalikados Yoshida por conta da matéria que é por conta do mood da revista, que é sobre novas formas, e a gente está falando de novas formas de diagnosticar possíveis doenças e possíveis problemas através da terapia ortomolecular, né, que vem da medicina quântica. E aí, como isso funciona? Assim? Porque como é uma maneira nova, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem, e isso vai gerar muita dúvida, né? Qual é esse processo? Como é que isso... Esse trabalho de diagnose, como foi falado, ele não é um método não invasivo. Sim. É feito só por frequência. Então, você vai pegar, são situações de parasita. Um exemplo, se ele está instalado no corpo da pessoa, frequencialmente, ou ele está presente, ele vai mostrar em que órgão está. Pode ser no intestino. Para que as pessoas entendam, quando o senhor fala em frequência, o senhor está falando em frequência de energia mesmo. Isso, frequência quer dizer energia. Porque se você pensar, o nosso corpo, se a gente não tivesse energia, não estaríamos vivos. Não. É uma planta, uma pedra, qualquer tipo de... tem energia. Sim. Pode ser matéria, pode ser uma pessoa humana, um animal, tudo tem energia. Né? O coração tem uma energia, o rim tem uma energia, o pâncreas tem uma energia. E aí, através dessa vibração, dessa energia, o senhor consegue diagnosticar se tem alguma coisa ali que está fora da frequência. Isso, você falou bem. Muitas vezes é o exemplo assim, você vai querer pegar uma rádio, se você não colocar exatamente na frequência, você vai pegar chiado. Sim. Então é a mesma coisa. Se tem alguma energia interferente no corpo, vai gerar uma outra frequência, quer dizer, já vai estar interferindo na frequência da pessoa. Ou seja, é sempre a questão de encontrar a frequência certa, ver se ela está funcionando realmente, e se tem algum ruído, descobrir qual é o ruído, porque esse ruído vai ser
O problema ou a doença? Vai ser a interferência do problema. Eu vou dar um exemplo assim. Todo tipo de terapia alternativa, eu acho que são importantes. Sim. Tem a ayurvédica, tem a toposofia, ortomolecular, tem a ortobio que é nossa, tem a homeopatia. Todas são importantes. Mas uma coisa que eu falo, as pessoas não cuidam, é da onde está surgindo. É a mesma coisa, eu vou dar exemplo para você. Você tem um terreno, está lá há muito tempo, vazio, só que você vai construir. Qual a primeira atitude nossa nesse terreno para poder construir? Limpar, né? Isso, uma boa limpeza. É isso que a gente não faz. Muitas vezes a gente investiga o problema e tenta tratar aquele problema. Se já está o problema ali, não adianta você jogar uma energia para melhorar o fígado. Ou você fala, essa pessoa tem deficiência de complexo B. É importante tomar complexo B? É importante. Mas não vai resolver o problema. Por quê? Não limpou o terreno. A célula está com interferência, quer dizer, a energia muda muito. E aí essa terapia, ela serve exatamente para fazer essa limpeza, para deixar o corpo limpo, para ele se regenerar. Sim, porque a saúde, na verdade, não é o terapeuta, não é o médico que vai resolver o problema da pessoa. O problema da pessoa está instalado. Sim. Mas quem tem que resolver é a própria pessoa. Nós somos um meio de ajuda para a pessoa. Mas ou seja, se a pessoa não quiser, não adianta vir aqui e fazer todo o tratamento, porque energeticamente isso não vai mudar. Isso. No físico não muda. No físico não muda. Agora, o grande problema que eu vejo no terreno, quando eu falo em terreno, células com interferências, principalmente radiação, metais pesados e parasita. São coisas que esse conjunto interfere muito no metabolismo da pessoa. A mesma coisa você pegar um copo de água, encher até o limite, esquecer a torneira aberta e ela está vazando direto. Sim. Então, quando você tem um metabolismo lento, é a mesma coisa que você pensar assim, eu estou com a torneira aberta, com o copo cheio e vazando. Aí você começa a ter o quê? Problema metabólico. Não é a quantidade de alimento que você está absorvendo. Quer dizer, você come pouco alimento, muitas vezes você fala, puxa, mas o meu digestivo não está bom. Eu sinto aquele peso, parece que eu comi muito. Mas você já tornou aquele alimento intolerante. Entendi. Um exemplo, só o zinco e o magnésio junto interfere quase 1000 tipos de enzima digestiva. Quer dizer, em 5 anos pode ser que vocês tenham 50% dos alimentos do dia a dia já intolerante. E quando tem alimentos intolerantes, você não absorve complexo B, ácido fólico, magnésio, zinco e magnésio. Seu organismo não está funcionando 100%, tá. E aí... Aí você vai pelo sintoma, né? Você pega uma anamnese, que a pessoa chega aqui, ela vem com o quê? Falhas de memória, pouca energia de manhã, à tarde, à noite. Estado geral debilitado, quer dizer, sistema imunológico. Sim, sistema imunológico. Mas por que não funciona o sistema imunológico? Por não aproveitamento do nutriente. Não que a pessoa esteja alimentando mal. Pode ser que a pessoa esteja com uma alimentação super saudável, só que devido aos metais que estão interferindo no corpo dela, ela não consegue metabolizar corretamente e não aproveita as vitaminas. E aí esses metais, Yoshida, a gente estava conversando, por exemplo, que a gente respira e aí tem esses metais pesados, nas panelas tem esses metais pesados, na água tem esses metais pesados. Sim, tanto a panela, o alumínio. Aí você vai comprar água, você acha que está tomando uma água de qualidade, mas infelizmente tomar na torneira não é possível. Sim. Então você vai comprar uma água mineral, que é um pouquinho melhor, só que ela está carregada de alumínio também. E aí como é que a gente descobre, por exemplo, qual a água ideal, por exemplo? A água ideal, que eu venho estudando, o próprio professor Amor tem estudado também, é a questão água H2O puro.
É o que o corpo precisa. Tem muita coisa em termos de água que fala assim, poxa, mas você vai destilar uma água, você vai tirar, é uma água morta, só tem H2O. Mas o que você precisa é H2O. Porque os minerais das águas todas são inorgânicas. Se são inorgânicos, quer dizer, se absorve muito pouco os minerais que tem na água. A preocupação não é ser a questão dos minerais, baixo ou alto, é ter uma água mais pura possível. Se você tem uma fonte de uma água mais pura possível, é essa que você deve tomar. Isso a gente não encontra no mercado para comprar. Infelizmente, hoje não. E os filtros também são muito paliativos. Infelizmente, as pessoas tentam usar um filtro, né? Mas o filtro só tira o cloro. Parasita, metais, fica tudo lá. Fica tudo lá. Entendeu? Entendi. E a mesma questão com as panelas. Panela é a mesma coisa, o alumínio, mas assim, se você pensar, mas o que eu vou usar então? Né? As pessoas a gente estava falando que vamos voltar a usar a panela de barro. Então, é boa também, uma coisa boa, saudável, usar panela de barro, de ferro, né? Ou aquela que tem... Teflon. Não, teflon não é bom. Aço cirúrgico, uma panela nova que vem surgindo, é uma panela muito cara, mas assim, pelo menos é uma panela que não... E as de vidro, né? Porque agora A de vidro também é melhor do que de alumínio. Mas o importante não é se preocupar tanto a questão das panelas, né? É a gente se preocupar em prevenção. Sim. A gente, como bom brasileiro, a gente não tem essa tendência de fazer prevenção. Não. A gente vai atrás do problema só. Depois que o negócio já está instalado, a gente fica desesperado e vai tentar encontrar uma solução. Isso. Porque quando alguém tem um sintoma, a pessoa já quer tomar algum remédio para resolver. Isso, a pessoa muitas vezes convive com esse problema já há anos. Porque o próprio medicamento já não está tendo mais um efeito. Sim, o corpo já se acostumou, né? Já criou defesa contra aquilo, já não serve mais. E aí, essa terapia, através das soluções, que eu achei o nome incrível, porque ela realmente soluciona as questões que a gente tem. O senhor estava apontando que, em média de 6 a 7 meses, após o início dessas terapias... Eu vou dar um exemplo assim. Telha de porco, sólido, assaginada, carne de vaca, 60 dias você limpa totalmente os parasitas. Agora, quando a gente fala em toxoplasmose, muitas vezes a pessoa fala, puxa, eu nunca tive gato, eu tenho toxoplasmose. Quando o gato defeca na areia, 1 ano ficou um pozinho, se você absorver, você já pegou a contaminação da toxoplasmose. Então não precisa ter um animal. Não precisa ter um animal. Agora, esse tratamento da tóxico do fungo são tratamentos, que herpes também, são um pouco mais extensos. Leva de 6 a 7 meses. Agora, a tóxico é uma coisa bem interessante, porque quando você faz a terapia, e uma vez investigado que você não tem mais frequência da tóxico, você não se contamina mais. Independente, você fala, agora eu vou ter um gato em casa. Não tem problema. Você fica imune. Que incrível. Mas isso só acontece com a tóxico, ou com as outras? Isso. As outras, infelizmente, está no alimento. Você fala da telha do porco, da carne de vaca, estão nos alimentos. Então você está absorvendo de qualquer forma. De qualquer forma. Mas aí a gente, por exemplo, faz um tratamento de 7 meses, e aí eu consegui me limpar inteiro, quer dizer, minha energia está realmente 100% limpa, e aí eu tenho um tempo que eu não precise tomar mais as soluções, ou eu preciso disso frequentemente, ou eu faço uma manutenção, digamos assim, disso. O período de até 7 meses seria o tratamento. Sim. Na fase de prevenção, vou dar um exemplo assim, metais pesados, né? Alumínio, mercúrio, chumbo, isso aí está tudo normal, arsênico, ou está no perfume dos cosméticos, está todos, tem tudo. Lugares. Então o que acontece? Uma vez limpo, até o organismo absorver na medida que ela começa na quantidade começa a interferir, leva de 2 a 3 anos. Quer dizer,
Eu falo assim, muitas vezes as pessoas vão no dentista quando tem problema. Sim, O certo é fazer o quê? Uma limpeza todo ano. sim, Então, a terapia que a gente faz também, eu falo assim, vir cada 2 anos fazer uma manutenção é importante, porque tudo isso é prevenção. sim. Né? E aí a gente também estava conversando exatamente a respeito das mulheres com menopausa, dos homens com andropausa, por conta das coisas da questão hormonal, né? E isso também funciona. Sim, a nossa terapia, vou dar um exemplo assim, precisa entrar numa menopausa. A mulher muitas vezes tem um quadro de TPM. Sim. Isso desde a infância, né? Isso aí dentro do tratamento a gente tira totalmente a TPM da pessoa. Nossa, acho que todas as mulheres do mundo vão correr para essa clínica. Muito genial. Então tá bom, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado a vocês. De verdade. Isso, obrigado. Gente, até a próxima. Até a próxima. Entendeu? Ai, que bonitinho. Ai, olha. Muito obrigado. Isso.